Olá! Hoje falaremos do nosso sexto passo, sim, o nosso sexto passo de alimentação intuitiva. Hoje eu quero que você reflita sobre a seguinte questão: coma alimentos que você gosta do sabor, que você gosta da textura, você gosta do cheiro. Eles têm sim que estar dentro da sua alimentação. É isso mesmo que você está ouvindo, porque 99% das vezes que você até hoje tentou fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, elas não chegaram ao final, ou não deram certo, ou você recuperou tudo que você havia eliminado. Por que isso não dá certo? Porque normalmente a gente vai se privando de tudo aquilo que a gente sabe, lógico que não é tão saudável, mas tem alguns alimentos ali que nos despertam muito o paladar e a gente se priva, vai se privando. Eu não posso aquilo, isso, eu não posso comer chocolate, eu não posso comer doce. Vocês vão aprender no decorrer do nosso projeto a diferença entre gatilhos positivos e gatilhos negativos. E agora eu vou falar desses negativos, que pode sim, quando você se priva, você simplesmente deixa de comer aquele alimento que você gosta realmente, né? Aquilo pode sim gerar uma compulsão. Então você tem que aprender que sim, o nosso propósito do projeto é desassociar o teu emocional da comida. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho pacientes, participantes que trazem a questão dessa alimentação desregrada, está muito associada com o que elas vivenciaram na família, né, no convívio ali familiar ou na sua infância, que a mãe fazia muita comida gostosa e ela tinha obrigação de comer aqueles alimentos, mesmo que já estivesse satisfeita, saciada, como eu falei lá no vídeo anterior. Então ela foi negligenciando esses sinais e foi perdendo no decorrer aí da sua história, né? E hoje eu quero sim que você lembre aí dessas situações, essas questões que você já viveu lá atrás, porque a gente vai resgatar muito disso, e comece a entender o porquê de hoje você misturar tanto as suas questões emocionais com o alimento. Então, o alimento pode sim ser saboroso e também ser saudável. Esse é outro ponto que eu quero trazer para você. No momento em que o seu corpo realmente vira o seu templo, você começa a levar para ele alimentos mais saudáveis, sim, e isso se torna prazeroso. Você vai começar a perceber que durante aí o nosso projeto, e isso sem nenhuma imposição nossa, você vai começar a fazer novas escolhas sem mesmo você ficar pensando muito sobre isso, que você tem que comer isso, você tem que comer alimento X ou Y, ok? Então isso vai ser natural e é assim que deve ser. Aí entra outra questão. Ai, Sorella, muitas falam ali durante, né, principalmente agora no início, vocês vão perceber. Sorella, mas eu amo pão. Sorella, mas eu amo doce, eu amo chocolate, eu amo. E o que eu sempre falo, a gente sim tem que sentir o gosto, tem que agradar nosso paladar, mas quem que a gente tem que amar primeiro? Não é o que a gente tem que amar, é quem que a gente tem que amar primeiro. Não é a gente mesmo? Quantas vezes, né? Eu já falei sobre isso a gente nem começou ainda o projeto. Então, a gente ama pessoas, a gente se ama e esse amor fica tão grande e transborda que isso a gente leva para as outras pessoas e não a comida. Gente, a comida, ela tem sim a sua funcionalidade, ela tem sim as suas questões emocionais, porque a gente está muito ligado, sim, a essas questões de afeto. Isso existe um emaranhado aí, porém, entretanto, isso não tem que virar uma questão de que você só vai comer para sentir prazer, ok? Você tem que começar a desassociar esse prazer total sobre a comida. Mas o que eu quero
principalmente no dia de hoje, com o passo de hoje, é que você desvincule a culpa da sua alimentação. Porque o que eu vejo muito, gente, é pessoas se culpando porque comeram uma fruta a mais, porque comeram uma fatia de pão a mais, entende? Uma culpa que aterroriza. Eu já tive paciente que não dormiu à noite em função dessa culpa, que pediu ajuda para Deus em função dessa culpa. Gente, isso é muito forte, eu não tô aqui assim brincando com isso, isso é muito forte, isso pro teu emocional é muito forte. E normalmente são pessoas que vêm de dietas muito rígidas, muito rigorosas, de dietas em que existe uma punição, e inclusive são pessoas que buscam o jejum como punição e não como a forma linda que a gente traz no nosso projeto de autoconhecimento, de se perceber mais, de ampliar mais a sua percepção corporal. Entende? Para ela a culpa está muito mais atrelada à alimentação. Então o dia de hoje é para eu trazer o foco para isso e você desvincular totalmente a partir de agora a culpa da sua alimentação. E outra questão da culpa é, não tô falando que tá tudo liberado, tá? Eu digo assim, tudo liberado, porções, né? Ah, eu vou comer tudo de tudo, isso não existe. O nosso corpo a gente tem que ter respeito por ele, e ele não precisa de tanto alimento quanto a gente acha que ele precisa. Tá? Então, comece a ouvir esses sinais, como a gente já falou na nossa aula aí anterior, e hoje comece a refletir sobre isso. Se um dia você sair um pouquinho ali do que você havia planejado ou que você gostaria de comer, tá tudo certo. Não se culpe, se ame. Isso vai virar uma consequência para você com esse auto-amor. A culpa vai embora muito leve e rapidamente. Comece a perceber e a ouvir o seu corpo. Um grande beijo e até amanhã no nosso próximo passo.